Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Onde quer que estejamos, pedimos a atuação, teu agir, através do teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes, para o estudo que teremos neste momento na escola dominical. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Como o texto é longo, as irmãs e irmãos já leram antecipadamente, nós observamos que esse texto trata da destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a exortação à vigilância e a parábola do servo fiel e do servo mau. O título da lição de hoje é Jesus Cristo voltará. E disso não temos dúvida alguma. Quando falamos da nossa fé e pensamos em Jesus Cristo, podemos pensar em várias coisas, mas há uma pergunta sempre presente: quando ele voltará? Para nós cristãos e cristãs, essa é uma pergunta bem importante, pois ela também está na base da nossa fé. Jesus Cristo voltará, ele nos fez essa promessa. Assim, irmãos e irmãs, crendo nessa afirmação de Jesus, devemos nos preparar. Quando se dará, ninguém sabe. Não podemos marcar datas nem épocas. Sabemos que é uma promessa que se cumprirá no futuro por vir. Fundamento bíblico. Para o povo cristão no primeiro século, a volta de Jesus era iminente, isto é, acreditavam que ele iria retornar rapidamente, ainda naquele período histórico. É importante sabermos isso, pois devemos ler os textos bíblicos que tratam deste assunto. Por exemplo, as cartas paulinas, sob essa perspectiva. Se não fizermos assim, podemos cometer erros de interpretação ou não entender bem o que o texto realmente quer dizer. É muito importante, irmãos e irmãs, que leiamos os textos que falam sobre esse fato do futuro por vir e tomarmos todo cuidado na interpretação para não gerarmos mais confusão do que foi gerada já nos últimos séculos. Quando falamos Evangelho, falamos de escritores posteriores às primeiras cartas paulinas e, portanto, já estamos por volta de 65 a 67 depois de Cristo. Isso nos mostra que os cristãos e cristãs daquele tempo já estavam esperando o retorno de Jesus por pelo menos uns 30 anos. E há quanto tempo nós o estamos esperando, desde que ele prometeu voltar? Façamos as contas. Já passamos mais de 2000 anos desde que Jesus pisou a superfície terrestre. São muitos séculos em que a igreja tem apregoado a volta de Jesus, a segunda vinda. Não sabemos quanto tempo ainda apregoaremos essa verdade. Pode ser que Jesus volte daqui a 1 minuto, ou 10 segundos, ou um dia, uma semana, um mês ou um ano. Não sabemos. O que não devemos fazer é marcar datas, devido aos sinais que nós observamos. Uma outra coisa importante é que ao lermos um texto bíblico, que se encontra nos evangelhos, precisamos conferir se a mesma história está narrada em mais de um deles. O motivo para fazermos isso é percebermos como os evangelistas trabalham o tema em suas comunidades. Quando fazemos esse exercício, descobrimos as estratégias e as ênfases trabalhadas por cada evangelista. Observamos assim, irmãos e irmãs, lendo os 4 evangelhos, observamos diferenças, entretanto, abordam o mesmo assunto. E como os evangelhos tratam da volta de Jesus, também fazem abordagens diferentes, mas o evento será o mesmo. Jesus voltará. Devemos viver hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Vejamos os seguintes textos: Mateus 24, 36 a 44, Marcos 13, 14 a 37, Lucas 12, 35 a 40 e Atos 1, 11. Quando observamos o mesmo tema sendo trabalhado nos 3 evangelhos, tal fato mostra que o assunto foi bastante importante para aquelas comunidades, tal como é para nós nos dias de hoje.
O que acontece é que no decorrer dos séculos, e ainda hoje, líderes religiosos e muitas pessoas assustam demais o povo, trazem muitas ameaças, quando não deveria acontecer isso. Devemos viver e apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus e nos prepararmos para quando Jesus voltar, que pode ser a qualquer momento ou daqui a 10 anos, não sabemos. Não devemos marcar datas devido aos sinais que nós temos observado. O texto de Mateus 24, 36 a 44 está sendo dito por Jesus após a sua saída do templo. 24, 1. Quando seus discípulos começam a falar das belezas do templo de Jerusalém, Jesus então começa a falar sobre várias coisas, e dentre elas, o assunto do texto que estamos estudando. Foi o momento que aconteceu. Os discípulos de Jesus começam a falar sobre a estrutura do templo, a sua beleza, a sua edificação, sua onipotência, e Jesus muda completamente o foco e fala sobre o futuro por vir. Porque esse templo não existe mais, foi derrubado. Assim como muitas edificações humanas foram derrubadas no decorrer dos séculos, ou estão se desgastando pela ação do tempo. Ferrugem, desgaste natural, traça, o vento, a água, o frio, o calor, tudo isso vai desgastando as edificações humanas. Isso não é novidade para nós. Ao fazer isso, Jesus fala sobre a destruição do templo que ocorreria em 70 depois de Cristo, quando houve um embate com o Império Romano. Nesse período, Antíoco Epifanes profanou o templo de Jerusalém, colocando uma estátua de Zeus, deus grego, em seu espaço santo. Tal fato é considerado pelos judeus uma enorme afronta e abominação, pois ao fazer isso, esse líder viola a regra da pureza judaica, colocando uma estátua ídolo dentro do lugar mais sagrado, o templo de Jerusalém. Esse é o abominável da desolação, que nos fala o primeiro versículo, Mateus 24, 15, Marcos 13, 14 e Lucas 24, 15. Observamos aqui que Jesus já estava antecipando a destruição do templo, que ocorreu em 70, alguns anos depois que ele já tinha sido martirizado e partido daqui. E observamos aqui que uma grande heresia, blasfêmia, aconteceu quando Antíoco Epifanes colocou uma estátua, um ídolo deus grego, dentro do templo de Jerusalém. Isso foi uma abominação, uma afronta à fé judaica, à fé no Deus Israel. Podemos imaginar algo parecido se de repente alguém colocasse aqui uma estátua de uma divindade estranha no nosso altar, tirasse a cruz que nós temos aqui e colocasse ali a estátua de uma divindade, de um Deus estranho. Isso seria uma abominação, uma heresia, uma blasfêmia, um escárnio. Então imaginamos o que é que os judeus sentiram quando isso foi feito. Houve uma revolta popular, o Império Romano invadiu, destruiu a cidade e colocou o templo abaixo. Porque o templo representava a religiosidade do povo de Israel. O embate com o Império Romano traria tanto sofrimento ao povo que não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mateus 24, 22. É o que tem aqui. Infelizmente, o povo foi disperso novamente com essa invasão, devido a essa atitude de Antíoco Epifanes da época. Primeiro ensinamento: não devemos confiar em construções humanas, Templo de Jerusalém. Elas são perecíveis e podem ser destruídas repentinamente. Tal destruição trará um desespero tamanho que a busca pelo verdadeiro Messias, a busca pela esperança, será muito grande, a tal ponto que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar. Mateus 24, 24. Foi o que aconteceu com a destruição do templo. Isso mexeu, abalou a fé judaica, a fé dos judeus naquela época. E aí tem-se um cenário para que pessoas com segundas intenções apareçam para desviar o povo de Deus. Pessoas que vão distorcendo, deturpando
e usando da fé para o seu proveito. Isso aconteceu na época, aconteceu no decorrer dos séculos, está acontecendo hoje, quando pessoas usam de textos bíblicos, distorcem para o seu próprio proveito. Segundo ensinamento: quando o desespero e a dor são tamanhos, devemos ter muito cuidado. Não devemos confiar em tudo que ouvimos ou em tudo que nos é apresentado. Mas há uma esperança maior e certa para aqueles e aquelas que creem, pois o socorro de Deus virá. Esse socorro poderá vir repentinamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24, 30. É o que observamos aqui, nesse segundo ensinamento, a respeito da situação do povo, o desespero, a dor, não sabem o que fazer, estão perdidos. Entretanto, temos aqui a esperança. A esperança para as pessoas. A esperança das boas novas de Jesus, da sua mensagem para a humanidade, para nós. E assim devemos aguardar. A esperança é um bem muito importante para nós. Terceiro ensinamento: confiar em Jesus é completamente diferente de confiar em construções humanas. Confiar em sua palavra, em sua promessa, é completamente diferente de confiar em governos falhos e passíveis de erro. Quando o templo em Jerusalém foi destruído, os saduceus se extinguiram, porque centralizavam a sua fé no templo, no culto. Os fariseus, entretanto, permaneceram porque centralizavam a fé não em estrutura, não edificação, mas da lei, na Escritura. Assim permaneceram. Da mesma forma nós, irmãos e irmãs, se nós temos templos ou não, o que importa é termos as nossas raízes em Cristo Jesus. A igreja primitiva, quando surgiu, não tinha templos, não havia templos cristãos. Se reuniam nos lares, na região desértica, em caverna, em sepulcros, onde havia espaço. Não havia templos, faziam do céu o templo, faziam da planície o templo, faziam onde havia espaço o templo, porque não havia templos cristãos. E nem por isso deixaram de ter fé. Mas parece que hoje muitas pessoas, se não tiverem um templo, parece que a fé esfria, se afastam de Deus porque querem paredes, querem teto. Para tanto, é preciso aprender a observar os sinais de esperança que estão espalhados em todos os lugares, como, por exemplo, aprender, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. Quando estamos em uma estação muito difícil, como o inverno, por exemplo, sabemos que o mesmo terá fim. Como? Observando o que acontece ao nosso redor, pois sabemos que o inverno irá passar. Não há inverno eterno, o verão chegará. Isso é esperança. Conhecemos muito bem as 4 estações do ano: verão, inverno, outono, primavera. E em cada estação observamos, no verão temos muito calor, no inverno temos frio, no outono começa a esfriar, na primavera temos frutos e flores. Observamos então o tempo, sabemos quando vai chover pelas nuvens no céu, pelo vento, sabemos quando vai fazer calor, céu aberto, céu azul. Então nós conhecemos o tempo a observarmos. O Jesus, ele mostra aqui também. Observamos sinais, é o princípio do fim. A volta de Jesus está perto? Sim, mas quando será? Não sabemos, apenas observamos os sinais. Esperança não tem hora e nem dia para chegar, precisa ser vivida todos os dias, precisa ser buscada. Por quê? E precisa ser compartilhada todos os dias. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Devemos viver, irmãos e irmãs, uma vida na qual devemos apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, sabendo que Jesus pode vir a qualquer momento,
Não devemos largar tudo, vivermos uma vida passiva e inativa. Devemos viver ativamente, apregoar as boas novas da salvação e viver como se Jesus voltasse a qualquer momento. Essa é a nossa esperança, que Deus tem um lugar para nós. Não devemos desanimar ou ficarmos entristecidos. Essa esperança da vinda de alguém que irá reverter a história é que motiva. Viver a esperança é crer que a estação irá mudar, é crer que Deus sabe o tempo certo para agir. Deus sabe o tempo certo. Ninguém sabe, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins. Só o Deus, só o Pai, sabe quando será. Assim, a nossa esperança em Deus, em Jesus, sabemos que Ele irá intervir novamente. Ele tem intervindo constantemente em nossas vidas. A segunda vinda, ela ocorrerá. Não sabemos quando, mas devemos viver a vida. Devemos continuar, não desanimar. Devido a tudo que está acontecendo, muitas pessoas preferem fugir, mas não resolverá. Fugir dos problemas não resolverá, porque os problemas eles serão empurrados para frente. Em algum momento, a pessoa terá que fazer algo. Não podemos desanimar, temos a esperança firmes em Deus. Palavra que ilumina a vida. A vinda do Senhor é certa, o auxílio de Deus em nossa vida, em nossos dilemas, em nossos momentos de sofrimento e dor são certos. Não há uma hora específica e nem uma data marcada no calendário, pois o socorro pode vir repentinamente. Para aquele povo, essa palavra gerou esperança. Nós vivemos o ano inteiro, meses, dias, semanas, e passamos por situações difíceis e alegramos-nos em Deus e agradecemos quando depois de um tempo conseguimos passar e superar, porque tudo nessa vida é passageiro, não é eterno. Enquanto se espera pelo retorno de Cristo, é de grande importância manter uma vida santificada e em paz, cultivando um bom relacionamento com as pessoas ao nosso redor e também com Deus. Essa espera não é de braços cruzados, não é uma espera passiva. É tempo de praticar o amor, a exortação, o consolo, a benignidade, a alegria, a oração, a gratidão e os dons do Espírito. É dessa forma que uma pessoa se mantém conservada, íntegra e irrepreensível para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Devemos viver uma vida assim, irmãos e irmãs. Um simbolismo, Jesus ter sido martirizado na cruz com os braços abertos, é uma forma de mostrar que nós não devemos viver com os braços cruzados. Devemos trabalhar nesse mundo, viver nesse mundo, sobreviver, apregoar as boas novas. Temos um testemunho de vida e esperarmos a vinda de Jesus, que pode ser a qualquer momento. Pode ser daqui a uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos, não sabemos. Pode ser no momento em que nós nem estejamos mais aqui na face da terra, não sabemos. A certeza, a esperança que nós temos é que Ele virá para buscar a sua igreja e poderemos estar com Ele na glória. Como somos pessoas curiosas, normalmente queremos saber como acontecerá a volta de Cristo. Imaginamos como ocorrerá, se os animais vão ou não, se haverá raios, trovões e terremotos, se nossos corpos sumirão subitamente e só ficarão as roupas, se vamos conseguir ouvir as trombetas e vários outros eventos que podemos imaginar. Todos esses elementos fazem parte desse tema e do que se fala sobre ele. Para muitas coisas não temos a revelação do Senhor, pois agora conhecemos em parte. 1 Coríntios 13, 9. É preciso ter cuidado com o que se escuta, pedindo discernimento ao Senhor para não nos deixar levar por revelações humanas, na maioria das vezes irresponsáveis. Temos aqui alguns exemplos de como as pessoas imaginam que se dará a volta de Jesus. Como as pessoas serão levadas para o paraíso, para o encontro com Deus. Há vários exemplos aqui e podemos encontrar vários outros exemplos, mas não sabemos como será. Sabemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Sabemos que quem já tiver partido será despertado e quem estiver vivo será transformado. Como será isso, não sabemos. O que podemos imaginar, podemos criar, imaginar, fantasiar, sonhar, mas como será realmente, isso Deus não revelou, porque é mistério divino. E mistério divino, Deus revela se Ele quiser ou não. Mais importante do que sabermos como vai acontecer, é compreendermos como devemos viver, para podermos então nos encontrar com Cristo. Mais importante do que a forma é o motivo.
para que Jesus vai voltar. O que isso implica em nossa vida? Porque isso faz parte de nossa fé. Assim, irmãos e irmãs, nós não sabemos como, mas devemos nos preparar para nos encontrarmos com Cristo Jesus. Não sabemos como Ele vai voltar e como Ele vai voltar. Não sabemos como nós partiremos, como nós iremos. O que é necessário é que tenhamos fé em Jesus e tenhamos um testemunho de vida na terra e vivamos em comunhão com Deus. A nossa fé se alimenta de promessas, das que já se cumpriram e das que irão se realizar. Passado e futuro, o que Deus já fez e ainda fará, certeza e esperança. Como viver nesse tempo intermediário é de suma importância. Que essa palavra também gere em nós esperança e a certeza de que no tempo certo Deus agirá. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Não adianta nós marcarmos para ontem se Deus quer realizar amanhã no futuro por vir. A palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Então, não adianta nós marcarmos tempo, época, semana, dia, mês, ano, horário, porque só vamos nos enganar. E pessoas se enganaram no decorrer dos séculos. Marcaram vários momentos para a volta de Jesus, ele não voltou. E nós devemos tomar um cuidado para não cairmos nessa armadilha. Jesus voltará, não sabemos quando, mas é uma promessa válida. Conclusão, falar do retorno de Cristo nos traz esperanças de que nossa vida não se limita aqui. Jesus voltará para buscar sua igreja, para que ela viva a plenitude de Cristo. O centro da esperança cristã é a expectativa de ser recebido na plena comunhão com Deus. Quem morre ou vive em Jesus terá um futuro com Ele. É o que diz a palavra do Senhor, é a nossa fé, a nossa crença que viveremos com Ele. Irmãos e irmãs, temos aqui questões para serem respondidas em casa. E assim, responda, qualquer dúvida nos comunique para que possamos compartilhar e aprendermos juntos. O que espera pela volta de Jesus deve gerar em nós, além da esperança. Os anos em que esperamos pelo cumprimento de uma promessa é o mais importante, ou o modo de viver essa esperança enquanto o cumprimento dessa promessa não chega. Possamos responder e compartilhar. Assim, vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo, que podemos aprender algo mais da palavra do Senhor através dessa lição. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento e que podemos aprender algo mais da tua lição para a nossa vida e colocarmos em prática. Assim, onde quer que sejamos, te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão. Guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.